Caçador de recompensas é com certeza uma das profissões mais comuns na galáxia de Star Wars, e como tal, é necessário muito mais do que apenas coragem. O equipamento, habilidades corpo a corpo, agilidade e principalmente sangue frio fazem parte desse trabalho exigente, afinal, nunca se sabe o que vai encontrar. Ao longo da história, diversos caçadores se destacaram na galáxia a ponto de se tornarem notáveis e quase inigualáveis, principalmente dentro do submundo. Nesse meio, muitos se veem forçados a trabalhar com outros caçadores, mesmo contra sua própria vontade. Mas não significa que sejam amigos. A amizade e inimizade faz com que os mesmos trabalhem juntos e depois tentem se matar, mostrando o quão perigosos esses mercenários podem ser. E nesse vídeo vamos listar os 5 mais mortais caçadores de recompensas da galáxia. Fennec Shand, caçadora de recompensas considerada de elite e que mantém o título de mestre assassina. Extremamente habilidosa e implacável, Shand cresceu rapidamente dentro do submundo do crime no início do Reino do Império, como mercenária astuta e de elite. Mas ela ganhou a reputação de assassina de alto nível mesmo quando trabalhou para os principais sindicatos criminosos do submundo, como o Clã Hutt. Com a queda do Império, muitos de seus empregadores foram mortos ou presos pela Nova República, a deixando de certa forma sem trabalho. Com a estabilização do novo governo, Fennec se tornou um alvo de prioridade da Nova República, a fazendo fugir para Tatooine e se esconder. Lá ela foi capturada e mortalmente ferida, mas salva por Boba Fett, a quem jurou lealdade, mesmo após, de acordo com Boba, ter pago sua dívida. Fennec é uma caçadora altamente capaz e confiante. Ela é forte e habilidosa em duelar mano a mano, mesmo contra oponentes maiores e mais fortes. Sua pontaria letal a fazia derrubar vários inimigos de vez de longa e curta distância, como aconteceu com os Stormtroopers em Tython. Fennec Shand era tão perigosa que o Mandaloriano Din Djarin recusou o trabalho de capturá-la só em ouvir seu nome. Se você for atrás dela, não vai ver o dia amanhecer. Aurra Sing, caçadora de recompensa sensível à força que deixou a Ordem Jedi bem nova para se tornar uma mercenária. Desde antes do bloqueio de Naboo, Aurra foi treinada para se tornar uma mercenária e assassina sem escrúpulos. E era assim que ela foi reconhecida, como uma das caçadoras de recompensas mais poderosas e implacáveis da galáxia. A sangue frio, ela não hesitava em matar qualquer um, podendo estar em desvantagem, ferido, companheiros ou até mesmo crianças. Durante um tempo, ela serviu como mentora e de certa forma uma figura materna para Boba Fett, por ter sido muito chegada ao seu pai, Jango. Ela cuidou dele e o orientou a como ser um mercenário, mas não pensou 2 vezes em se salvar ou ajudar o menino. Em combate, Aurra era uma atiradora de elite experiente e considerada mestre assassina, apesar de não a referirem com tal título. Por ser uma sensível à força, ela a utilizava como vantagem. Políticos e Jedi eram considerados suas especialidades e ela era capaz de ser paciente o suficiente para pegá-los no momento certo. Apesar de ser seca e alta, ela mantinha uma força considerável, capaz de quebrar o pescoço de um soldado da guarda do Senado. Em seu crânio, ela instalou um biocomputador Ren-Orm, que lhes permitia rastrear múltiplas ameaças simultaneamente e alinhar disparos de longo alcance com seu rifle de precisão. Bossk, caçador de recompensas Trandoshano, filho do notável caçador de Wookiees Kradosk, sendo batizado de Bossk Wasak Kradosk. Mesmo tendo herdado o ódio de longa data pelos Wookiees como seu pai, Bossk não seguiu os mesmos passos e se tornou um caçador de recompensas, apesar de ter se tornado conhecido por caçar membros da espécie vizinha. Bossk foi o primeiro a nascer e, em seguida, devorou todos os ovos de sua ninhada. Quando cresceu, passou a afirmar que ele foi o único vivo, mas na verdade, uma irmã sobreviveu, Doshana Labuk.
Na Era das Guerras Clônicas, ele se tornou um membro da Guilda de Caçadores de Recompensas através da Aliança Separatista. Rapidamente, se tornou conhecido por suas habilidades de rastreio, captura e chantagear inimigos de senhores do crime e tiranos pela galáxia. Bossk era temperamental, sério, implacável, eficiente no trabalho e acreditava que deveria defender o código dos caçadores de recompensas a qualquer custo, mas acreditava também que a caçada em si importava mais do que os créditos, graças aos instintos naturais de sua espécie. Impaciente e nada sutil, ele sempre realizava seu trabalho de maneira que acreditasse ser apropriada, embora na maioria das vezes fosse conhecido por ser um combatente justo e honesto. Um dia foi citado como uma grande pedra à honra em combate, algo também vindo dos instintos de sua espécie, considerados ferozes, não cruéis. No entanto, desde cedo ele aprendeu a desprezar os Wookiees e acreditava que seu único propósito de vida eram serem caçados, aprendendo a como infligir ferimentos horríveis nos escravos Wookiees dos Trandoshanos, coisa que levou consigo e utilizava contra os inimigos e recompensas, se tornando um lutador habilidoso e fisicamente poderoso, optando bastante por utilizá-las ao invés de suas armas. Em uma ocasião, ele enfrentou 2 gladiadores de uma só vez e os derrotou. Por várias vezes, essa confiança em lutar o fez perder membros como um braço e ambas as pernas. Todos foram regenerados graças à biologia da espécie, mas nunca o fez desistir da profissão. Nem deu trabalho. Cad Bane, da espécie Durus, passou de um rato de rua a aspirante a gangster e caçador de recompensas frio e impiedoso. Sua carreira rapidamente deslanchou pouco tempo antes do bloqueio de Naboo, onde conheceu outros grandes caçadores de recompensas e percebendo que não havia o que ele não conseguisse fazer sem esforço. É como se Bane tivesse perdido o medo de qualquer coisa e acabou se especializando em combater Jedi. Assim, conseguiu a reputação de implacável. Até o início das Guerras Clônicas, Cad Bane só era ofuscado por apenas um caçador de recompensas, Jango Fett. Com sua morte, foi considerado o melhor da galáxia. Apesar de confiar plenamente em suas habilidades mano a mano e em seu equipamento, Bane reconhecia que não seria capaz de fazer absolutamente tudo sozinho. Em todo seu planejamento, ele sempre incluiu outro caçador de recompensas com habilidades úteis para o trabalho em questão, ou pelo menos com um droide auxiliar. No submundo do crime, tinha uma posição alta e era respeitado até por caçadores mais velhos e experientes como Aurra Singh. Como um assassino frio e sem remorso, Bane não pensava 2 vezes se tivesse que matar alguém, como fez com seu melhor amigo Nero. Essa frieza se estende muito além, como foi o caso de Isaac, seu filho, o qual abandonou após assassinar Nero, mesmo tendo se vingado dele pela morte de sua amada Erin. Bane era tão bom e mortal no que fazia que foi contratado por Darth Sidious para invadir o Templo Jedi para roubar um holocron e conseguir um cristal Kyber. Para realizar a tarefa, Bane matou 2 mestres Jedi e enfrentou cara a cara mais 4. Apesar de não ter conseguido cumprir a missão, ele foi capaz de escapar. Ao ser contratado, Bane nunca se importava com os motivos da missão, embora perguntasse ou opinasse sobre ela por pura curiosidade. Ele sempre deixou bem claro que só se importava mesmo com o pagamento. Ele gostava muito do estilo faroeste e era um duelista de blaster exímio, mas se algo desse errado, facilmente partia para a luta corpo a corpo e raramente perdia, a menos que quisesse. Boba Fett, um clone inalterado do caçador de recompensas Jango Fett, de codinome original Alpha, criado por ele como um filho. Orientado e treinado desde criança, um dia durante a Era do Império, Boba se tornou um dos caçadores de recompensas mais temidos da galáxia. Se tornando uma lenda ao longo de sua carreira,
ele fechou contratos com o Império e um grande submundo do crime, principalmente com o clã Hutt, sendo um dos caçadores mais valiosos de Jabba. No início de sua vida, Boba parecia ser um promissor aspirante ao lado de seu pai. Após sua morte, ele foi consumido pela vingança. A frieza das orientações de Aurra Sing o deixaram incrédulo devido à diferença dos ensinamentos de seu pai. Mas em pouco tempo, a coragem de Boba o fez um mercenário capaz, se importando apenas com o dinheiro e aqueles que lhe interessassem. Boba se tornou conhecido por sua letalidade e métodos extremos, a ponto de exibir troféus de algumas de suas presas em sua armadura. Como prova de sua crueldade, passou a aderir à desintegração, assassinar os que prejudicassem nas missões, recebendo o título de Caçador de Criminosos durante a missão em Cara Jan. Mas insistia em dizer que estava interessado apenas na recompensa, independentemente dos ideais de suas vítimas. Suas habilidades em combate eram extremamente conhecidas, e mesmo adulto ainda sofrendo com os efeitos dos ácidos estomacais do Sarlacc, Boba ainda era capaz de lutar de forma brutal com o próprio corpo. E apesar de tudo, ele veio a demonstrar afinidade à liderança, formando seu próprio sindicato de caçadores de recompensas, bem como lidar com a lealdade àqueles que lhes eram próximos. Boba veio a se tornar mais tranquilo por conta de seu tempo com o povo da areia, decidindo que a maioria dos senhores do crime não tinham lealdade para com os contratados. Além de estar cansado das experiências de quase morte com tais empregos. Crendo que seria capaz de fazer melhor, decidiu formar sua própria família do crime, baseada na honra e respeito. Ele se afastou dos outros caçadores e, ao lado de sua mais nova e confiável parceira, Fennec Shand, foram até o palácio de Jabba e reivindicaram o trono que pertencia a Bib Fortuna. E esses foram os 5 caçadores de recompensas cujas habilidades eram extremamente temidas através da galáxia. Mas conta aí pra gente, você acha que outro mercenário deveria estar nessa lista? Deixa aí nos comentários enquanto eu me despeço aqui desse vídeo que vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Você pensou que podia escapar? Você não é um desafio, jovem. Você está bem onde eu queria.